né? E aí, tentando também jogar a opinião pública, olha como que eles foram sacanas, né? Exploração na foz do Amazonas. Por quê? Amazonas tem todo aquele chamamento de biodiversidade. Só que eles não falam isso daí quando nós estamos falando de avançar os incêndios, quando nós estamos falando em avançar as monoculturas. Mas por que que eles usaram isso e não falar em margem equatorial? Eu caí nessa ladainha no começo também. E aí, conforme a gente vai estudando, e esse é o ponto importante, não é reconhecer que a gente está errado. Ou melhor, não é achar que nós sabemos tudo, é reconhecer que a gente também erra em algumas análises. E isso faz parte da nossa formação. E entender o processo, entender o que está por trás disso tudo, né, a contribuição que a gente tem que ter e pensar nos 3 pilares que a gente sempre fala, né, de sustentabilidade. Não apenas a questão ambiental, que é importantíssima, sem dúvida nenhuma, mas na questão social e principalmente também na questão econômica. Né? Porque se a gente não pensar nesse tripé, eu sempre falo para os alunos isso. Falar em sustentabilidade é uma mesa com 3 pernas. Se você tira uma delas, ela vai cair. Então a gente precisa analisar isso. E se eu priorizar apenas a questão ambiental, de novo, não estou menosprezando a questão ambiental. Não quero que o Conselho de Biologia casse meu registro aqui, tá? Mas a gente tem que analisar exatamente nesse aspecto, que não dá para a gente ser radical, como a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas que defendem cegamente um único ponto e falam, não vamos explorar porque isso é errado, vai poluir. Tá, mas vamos ver quem está poluindo? Vamos ver o que está por trás disso tudo? Vamos entender, principalmente, o que é a Petrobras? Vamos entender o que a Petrobras está fazendo? Comparar, né, os acidentes, os vazamentos que aconteceram de petróleo e ver em quantos deles a Petrobras estava envolvida e o que foi feito. Então é isso que a gente precisa entender. E não cair nas artimanhas. E eu sempre, com uma certa idade, a gente vai aprimorando, né, a maneira como a gente absorve as notícias. Chega de uma maneira, a gente tem uma tendência de, né, reagir daquela maneira. E automaticamente, a hora que você começa a ver, opa, não é bem assim. E o exemplo disso é Foz do Amazonas, né, como se fosse ali, né, um risco iminente que vai ser feito, e aí já começam a falar, obviamente, levantando os possíveis problemas, sem levar em consideração, ignorando, obviamente, todo o processo que envolve para essa possível exploração. Então, é algo que a gente tem que realmente sentar, discutir. Não estou falando que eu sou o dono da razão, o Jailton, o Celso, o Portinho, o professor, que não quer que chame professor, mas é professor porque a gente aprende com ele realmente, professor Estrela, mas a gente precisa realmente entender, né, o que está por trás disso tudo. E pesar. A gente sempre tem que colocar isso numa balança. Todas as políticas ambientais hoje em dia, elas são baseadas nos estudos de impacto ambiental. Então a gente tem que analisar isso daí. E uma maneira de mitigar, ver o retorno que vai trazer disso, se alguns riscos vão ser sanados, né? Enfim, falei pra caramba aqui, é mal de professor.